Questão 1 foi de SUSE 2016, acesso direto, que trata de dois temas de absoluta relevância na parte de cardiologia: hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca. Vamos lá. Temos um paciente de 53 anos, atenção, diabético com hipertensão controlada com diurético tiazídico. Apresenta síndrome coronariana aguda sem alteração do segmento ST e com algum grau de disfunção do VE. Ele não especifica se a disfunção é sistólica ou diastólica, mas grave é o seguinte: falou em disfunção de VE, a gente vai interpretar como disfunção sistólica, como fração de ejeção reduzida. Qual das seguintes drogas será a mais eficaz no tratamento do paciente acima? Então vamos revisar aqui um pouco sobre hipertensão arterial sistêmica. Seguindo a diretriz brasileira de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, datada de 2016, essa é a tabela que gradua a hipertensão arterial sistêmica. Então, normal seria menor do que 120/80, pré-hipertenso 121 a 139 de sistólica e 81 a 89 de diastólica, e o ponto de corte adotado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e que é igual ao da Sociedade Europeia de Cardiologia, é 140/90. Então, a partir de 140/90, pela diretriz brasileira, o paciente é hipertenso, lembrando que a hipertensão deve ser sustentada, os seus níveis pressóricos devem estar de forma sustentada, tá certo? Para poder a gente fechar o diagnóstico de hipertensão. Se a prova cobrar, fizer referência específica à diretriz americana, tá certo? A diretriz da American Heart Association, eles adotaram um ponto de corte diferente, que foi de 130/80. Mas para fins de prova, a gente vai adotar a brasileira, a não ser que a questão que é enunciado traga especificamente querendo saber o que diz a diretriz americana. Já sabemos qual é o ponto de corte para definir hipertensão arterial sistêmica, então vamos para o algoritmo diagnóstico. Na primeira visita, na primeira consulta do paciente, a gente vai medir a pressão arterial, vai fazer anamnese, exame físico, vai ver se o paciente tem algum exame laboratorial que possa ser útil para fins de estratificação de risco cardiovascular. E se a pressão arterial do paciente estiver maior ou igual que 140/90, tá certo? E ele tiver com risco cardiovascular baixo ou médio, a gente não pode fazer o diagnóstico de hipertensão arterial na primeira consulta. A gente vai precisar de uma segunda medida em um segundo momento. Porém, se o paciente tiver níveis pressóricos maiores ou iguais a 140/90 e tiver um alto risco cardiovascular, ou então se a pressão estiver muito alta, maior ou igual que 180/110, é improvável que seja hipertensão do jaleco branco, a gente já está autorizado a fazer o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica já na primeira consulta. Porém, se o doente não se encaixa nesse perfil, apenas maior ou igual a 140/90 e risco baixo a médio e menor do que 180/110, a gente vai precisar de uma segunda medida, tá certo? Que pode ser numa segunda visita, numa segunda consulta, e aí se a pressão de consultório nessa segunda visita for maior ou igual a 140/90 novamente, a gente fecha o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. A gente também pode já, de imediato, monitorizar a pressão em domicílio através do mapa ou do MRPA. E aí, se no mapa ou no MRPA a pressão for normal, fecha o diagnóstico de hipertensão do avental ou do jaleco branco. E se a PA for elevada também na medida domiciliar, a gente fecha o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Então vamos lá, seguindo. Fechou o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, como a gente trata, e aí a gente precisa saber quais são as classes de droga de primeira linha. A gente tem os diuréticos, especialmente os diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida, indapamida, clortalidona. A gente tem os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, que são os terminados em prio, captopril, enalapril, ramipril, lisinopril. A gente tem os BRAs, bloqueadores do receptor de angiotensina, são as sartanas, losartana, valsartana ou mesartana. E a gente tem os antagonistas de canal de cálcio ou bloqueadores do canal de cálcio, especialmente os dihidropiridínicos, nifedipina, amlodipina. Beta-bloqueadores, gente, não é mais droga de primeira linha para tratamento de hipertensão arterial sistêmica. A gente vai optar pelo beta-bloqueador se houver alguma outra indicação além da hipertensão arterial sistêmica. Porém, o que mais cai em prova a respeito da hipertensão arterial sistêmica é em que condições específicas a gente vai priorizar uma classe de drogas em detrimento de outras. Então, se o paciente for diabético, mas não tiver nefropatia, ou seja, não tiver pelo menos microalbuminúria, os esquemas serão os esquemas habituais para qualquer paciente hipertenso. Porém, se esse paciente diabético tiver pelo menos microalbuminúria, tiver nefropatia, a gente vai priorizar as drogas que diminuem proteinúria, IECA
ou BRA. Se o paciente tiver doença arterial coronariana, opção por IECA ou BRA e beta-bloqueador ou antagonista de canal de cálcio, especialmente se ele tiver angina. E C com fração de ejeção reduzida, gente, menor ou igual do que 40%. A gente prioriza que drogas? IECA ou BRA e beta-bloqueadores, lembrando que não são todos os beta-bloqueadores, a gente vai priorizar aqueles que modificam o desfecho na IC com fração de ejeção reduzida. Doença renal crônica, porém, sem microalbuminúria, esquemas habituais. Se o doente for renal crônico e tiver microalbuminúria, a gente vai priorizar IECA ou BRA e como segunda opção a gente pode ter um antagonista de canal de cálcio, não de hidropiridínico, como por exemplo o diltiazem. Se o paciente tiver síndrome metabólica, a gente vai evitar a associação de tiazídico e beta-bloqueador, porque eles podem piorar o perfil glicêmico e o perfil lipídico. Então vamos voltar aqui para a nossa questão. Vimos que o paciente é diabético, não fala se ele tem nefropatia, apenas diabético, mas fala que o doente tem doença arterial coronariana. Ele teve uma síndrome coronariana aguda e evoluiu, preste atenção, com disfunção do VE. Eu falei a vocês que essa disfunção a gente vai interpretar como disfunção sistólica. Se tem disfunção sistólica, se tem fração de ejeção reduzida, a gente prioriza IECA ou BRA e algum dos beta-bloqueadores que modificaram desfecho na IC com fração de ejeção reduzida. Propranolol modifica desfecho? Não. Os que modificam são metoprolol, bisoprolol e carvedilol. Amlodipino nem é IECA, nem é BRA, nem é beta-bloqueador. Nifedipino também é antagonista de canal de cálcio, não. E aqui nos resta captopril, IECA vai ser o antihipertensivo de escolha para este paciente. Resposta, letra C de casa.